Sou Jaqueline, nasci em Americana e nasci em 1983, dia 21 de junho. Sou canceriana e tenho 32 anos. Minha mãe trabalhava fora e eu ficava com a minha avó, né? E a gente brincava muito com Barbies. Eu sempre gostei bastante de Barbie, bonecas, mas eu gostava de fazer roupas para elas. E a minha avó fazia comigo essas roupas e era fantástico, porque a gente tinha esse momento junto e ela me ensinava. E tem um fato muito engraçado, assim, que eu me lembro dela, eu desde muito pequena, e ela... eu fazia as roupas sem abertura para passar na cabeça, daí eu tirava a cabeça da boneca, vestia a roupa e colocava a cabeça. Minha avó ficava indignada com isso, ela tentava me ensinar que não, que eu tinha que fazer uma abertura, porque depois, quando eu tivesse os meus filhos, como é que eu ia tirar a cabeça deles para vestir a roupa, né? E era muito engraçado isso, assim, porque pra mim era super claro, e eu falava pra ela, mas vó, é uma boneca, né? Quando for meu filho, eu não vou fazer a roupa dele. E esse é um fato bem, assim, que me marcou muito na infância e que eu sempre gostei bastante de brincar com boneca. Sim, eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão é 8 anos mais velho, minha irmã 10 anos mais velha. Então eu sou a mais nova da família. E minha mãe, meu pai já é falecido, ele morreu, eu tinha 16 anos. E a minha mãe sempre foi muito batalhadora, sempre se esforçou bastante em passar bons valores para nós, para mim e para os meus irmãos, né? E a gente tem uma relação muito boa, muito agradável na família, desde sempre, e hoje também é assim. E minha família é minha boa base. Eu sou casada há 7 anos, tenho um filho de 1 ano e 9 meses, o Davi, e foi uma experiência fantástica a maternidade para mim, porque eu sempre quis muito, eu sou uma pessoa muito família, eu gosto muito de família e eu tenho alguns parâmetros de prioridades na minha vida. E a minha família, ela tá, primeiro, para mim, vem Deus, e em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, o emprego e as outras coisas, né? Então, para mim, isso é muito forte. Eu queria muito ser mãe. E me realizei muito na maternidade. E meu filho é maravilhoso, eu amo de paixão, faria tudo por ele, faço. E basicamente, depois dele, a minha vida e as minhas escolhas têm sido sempre pautadas nas necessidades dele também. Então agora, depois que eu me tornei mãe, eu não consigo mais tomar nenhuma decisão por mim mesma. Primeiro eu penso no que ele precisa de mim, em quanto tempo ele precisa de mim, e o que mais que eu posso fazer por ele, e quais são as minhas responsabilidades em relação a ele, e o que mais que eu posso fazer de melhor para ele, para que ele se torne um grande homem quando ele crescer. Quando eu cheguei no período de vestibular, eu estava bem confusa, não sabia bem o que eu queria, e então eu fiz uns 4 ou 5 vestibulares, cada um para um curso. Passei em relações públicas e comecei a fazer sem saber exatamente o que era o curso ou o que ele poderia me proporcionar. Mas a família, os amigos sempre falavam que eu falava muito e falo bastante, que isso se parece com você. E eu costumo considerar a opinião das pessoas porque a gente acaba tendo o privilégio de ver a vida da gente com outros olhos. Quando alguém mais próximo fala pra gente como a gente é, ou com o que a gente se parece, né? São referências que a gente não costuma se ver da mesma forma. Então eu costumo considerar a opinião das pessoas também. E aí eu ouvi muito das pessoas isso. Vai ser super legal, porque você tem tudo a ver com comunicação, você é bem comunicativa, vai se dar bem nessa área. E aí eu resolvi arriscar e comecei o curso e comecei a gostar, me apaixonei por ele e aí eu fui até o fim da faculdade, tendo a certeza de que era isso que eu queria para minha vida e trabalhar nessa área e tudo mais. Minha família
nunca me apoiou muito bem, assim, nesse sentido, minha mãe, principalmente, né, que ela falava assim, acho que até por não entender muito bem que relações públicas. Ela falava assim, filha, mas tem mercado para isso? Você vai conseguir um emprego depois? É importante você pensar nisso. E era engraçado, assim, pensar em tudo isso. Mas eu nunca me preocupei muito com essa questão. Eu sempre achei que sim, e que a gente poderia, se não tivesse um lugar para mim, eu poderia criar um. Então, eu nunca me prendi muito a isso. Fui fazendo curso, terminei, aí fiquei 6 anos fora dessa área, né, trabalhando em outras coisas. E depois de 6 anos de formada, daí eu resolvi procurar um emprego nessa área de novo, porque eu tinha visto uma oportunidade. Aí comecei a trabalhar naquele lugar, mas não na área de comunicação. E aí depois de já 3 anos trabalhando no Imaflora, que eu tive a oportunidade de ir para a área de comunicação. Minha mãe tinha um salão de beleza e a gente trabalhava junto. Eu era manicure e eu trabalhei com ela um bom tempo. E aí quando eu terminei a faculdade eu continuei trabalhando com ela um período. Daí eu me casei, até porque a gente estava preparando o casamento e eu, com relações públicas, queria eu preparar o meu casamento. Então, fiquei um pouco mais de um ano, depois da faculdade, preparando o casamento e tudo mais, e trabalhando com a minha mãe, que tinha um horário mais flexível e tudo mais. Daí eu me casei, fui trabalhar numa empresa que fazia máquinas na área comercial. Depois, só que a empresa tinha várias dificuldades, entre elas dificuldades financeiras e tudo mais, e aí eu acabei saindo de lá porque parou de ser bom pra mim profissionalmente. Eu não estava tendo mais ganho em nenhum ponto, psicologicamente estava muito cansativo e eu saí de lá, pedi demissão. Daí eu fiquei 2 meses em casa e comecei a procurar comecei a trabalhar num lugar que vendia telefonia. Então a gente ia pra rua, fazia uma pesquisa com as pessoas e depois chegava lá e chegava no escritório, ligava para essas pessoas que a gente tinha pesquisado, que tinha entrevistado, e oferecia a rede de telefonia para elas. E aí eu comecei a me sentir muito desconfortável com isso, porque era um pouco antiético para mim. Porque você falava para a pessoa que você estava passando para fazer uma pesquisa, para ver se ia ser implantado, quando na verdade era só uma estratégia para que ela comprasse a linha, né? E aí eu trabalhei uns 20 dias lá. Emocionalmente foi muito bom para mim, porque a gente tinha diariamente algumas reuniões de motivação, todos os dias no começo da manhã, assim. E aquilo me fez muito bem, pessoalmente, não profissionalmente. Profissionalmente, daí eu comecei a ver algumas coisas que iam de encontro com os meus valores, e aí eu vi que não era aquilo que eu queria. Daí saí de lá também e comecei a procurar um emprego. Foi quando eu encontrei o Imaflora, que estava precisando de um publicitário, né? Eu falei, não sou publicitária, mas vai que dá certo, né? Então vamos lá. E aí eu mandei o meu currículo, aí eu tive muita sorte, porque quando eu cheguei para deixar o meu currículo, a psicóloga, era o horário de almoço da pessoa que fazia o recrutamento dos currículos, o recebimento, né? E aí a psicóloga estava lá na frente, ela começou a conversar comigo, perguntou várias coisas, entre elas por que eu estava procurando emprego lá em Piracicaba, se eu era de Americana. Aí eu expliquei para ela que tinha várias coisas, entre elas que o meu marido também trabalhava lá, então para mim era mais fácil ir com ele trabalhar em Piracicaba do que trabalhar em Americana. E aí a gente conversou sobre várias coisas e ela começou a analisar, falou, conheço um lugar bem legal e eu acho que o seu perfil talvez dê certo, mas não é nessa área, é um outro emprego temporário. O que você acha? Tudo bem, não tenho nada a perder, né? Trabalhar temporariamente por um mês, tô desempregada, ótimo, vamos embora. Aí eu deixei meu currículo lá pra ela pra isso, e aí eu comecei a trabalhar no Imaflora pra fazer esse trabalho temporário, um mês. E aí fiz, depois, quando estava terminando,
o meu contrato, uma das meninas eu entrei na recepção porque a recepcionista estava cobrindo férias de uma outra pessoa que trabalhava na certificação. E aí surgiu a necessidade na certificação de mais uma pessoa. Daí a recepcionista foi efetivada e eu fui efetivada. Daí, trabalhando depois de quase um ano na recepção, surgiu mais uma vaga na certificação e me convidaram. Daí eu fui para a certificação. Aí, depois que eu estava na certificação, a gente passou por uma reestruturação na comunicação, assim, de reestruturação mesmo, porque eles tinham um formato de trabalho com um publicitário trabalhando dentro do Imaflora e atendendo as demandas internas. E aí passou a não ter mais esse publicitário dentro do Imaflora e a terceirizar esse serviço. Então a gente tem uma agência que presta serviço para nós. E aí ele saiu de lá e, aproveitando essa saída dele, a gente reestruturou toda a área e aí eu fui convidada a trabalhar na comunicação. Só que para fazer um serviço mais com um cunho um pouco mais administrativo dentro da comunicação. E aí eu não tinha nada a perder, fiquei super feliz com a possibilidade de trabalhar na comunicação, porque já fazia bastante tempo que eu estava fora do mercado de trabalho nessa área, né? E aí tudo foi fluindo, aí eu me mudei para comunicação. Depois de um ano que eu estava lá, eu fiquei grávida e depois saí de licença, então fiquei um período fora. E quando eu retornei, a área foi reestruturada de novo, porque mais uma moça saiu, que trabalhava com a gente, e aí todo o escopo de trabalho de nós três foi redesenhado e reorganizado. E aí vieram entre outras possibilidades, assim, mas entre outros trabalhos, veio também a comunicação interna, que é uma área que eu sempre gostei bastante na faculdade, que agora eu estou tendo a oportunidade de me aprofundar um pouco mais e trabalhar um pouco melhor. Nesse novo escopo de trabalho, entrou também a parte de eventos, né? Então, esse ano a gente está fazendo 20 anos na Flora, e eu voltei de licença maternidade no início de março desse ano, né? Então, com esse novo escopo de trabalho, faz uns 6 meses, mais ou menos, que a gente está trabalhando. E aí, nesse novo escopo de trabalho, entraram os eventos também. Então, dentro desse período, eu tive a oportunidade de trabalhar, de realizar o Sebuc, né? Dentro do Sebuc, o Sebuc é uma feira nessa área, bem grande, que fala sobre unidades de conservação, organizada pela Fundação Boticário. E é um evento bem grande, que vem pessoas do mundo todo e do Brasil todo, especialmente. E dentro do Sebuc a gente tinha stand, então a gente preparou isso e tinha algumas publicações também que seriam lançadas dentro desse mesmo período, então a gente fez um outro evento de lançamento dessas publicações que aconteceriam paralelamente ao Sebuc. Então a gente teve a oportunidade, e além disso a gente fez o evento dos 20 anos em Imaflora, toda uma campanha, e a gente teve também um evento no Sesc, que foi em parceria com o Sesc, que foi um pouco menor. E aí eu pude participar de alguns desses eventos, de todos esses eventos, de alguns mais ativamente, de outros menos ativamente. E aí essa questão da comunicação interna também a gente já identificou vários pontos que a gente quer melhorar, quer mudar. Eu não tenho uma rotina diária que, assim, todos os dias eu chego, tem assim, o básico, eu chego, eu checo os e-mails, faço algumas coisas assim, mas o meu dia a dia ele costuma ser bem variado, né? A gente tem demandas que chegam pra gente com antecedência, outras não tanto, e a gente procura nos períodos que a gente não tem essas demandas previstas, trabalhar com planejamento, tanto planejamento da comunicação, como o planejamento estratégico da organização naquilo que nos cabe, que a gente consegue interferir ou mesmo sugerir algumas coisas. Então eu não tenho uma rotina de trabalho muito engessada, ela é bem variada.
Legal. Você quer alguma água? Eu vi que você tá sem. Não. Não? Tá. Depois que você trabalhou, passou um dia normal de trabalho, o que você gosta de fazer em casa? Como é a sua vida à noite? Minha vida à noite é bem agitada, não é exatamente o que eu gostaria, mas ela é bem agitada. Eu chego, costumo fazer as rotinas de casa, preparo o jantar, normalmente dou um banho no meu filho, a janta dele, coloco ele pra dormir, daí eu tomar banho, jantar, às vezes colocar uma roupa pra lavar e passar uma roupa, coisas da rotina de casa, assim. Sempre que eu posso, eu tiro pelo menos meia hora, 40 minutos para sentar com meu filho na sala e brincar com ele e ouvir dele como foi o dia dele, o que ele fez de legal. E quando eu vou colocar ele para dormir também, a gente sempre tem um tempinho junto pra gente fazer uma oração. E eu sempre pergunto para ele o que ele gostaria de agradecer, o que aconteceu de legal no dia dele, de especial. Que é um jeito também de eu saber as coisas que ele está valorizando, que ele está passando, já que eu não estou perto, né, durante todo o dia e tudo mais. E então eu procuro sempre, diariamente, ou mesmo sair, dar uma andada no bairro com ele, uma voltinha, mostrar as coisas, passarinhos e árvores e flores, coisas diferentes que ele gosta de ver. Então tirar esse tempo para a família e mesmo sentar depois, principalmente depois que eu coloco ele para dormir, sentar com meu esposo também, para a gente conversar um pouco sobre o nosso dia, nossa vida, nossos planos. Eu procuro fazer tudo isso agora porque eu sei que eu preciso dar um bom futuro para o meu filho, né? E porque eu gosto também desse desenvolvimento como pessoa que me traz o trabalho. Porque é um período, quando eu saio para trabalhar, é um período que eu sei que eu estou fazendo algo para mim também, porque cada dia ali eu aprendo. Qualquer coisa, alguma coisa eu sempre aprendo, né? Claro que a gente tem, como todo lugar que a gente trabalha, toda empresa, a gente tem as frustrações, tem as alegrias, mas a gente sempre aprende alguma coisa. Então esse ponto para mim é muito importante, é muito bom. E um outro ponto também é a questão financeira, claro que ninguém trabalha por hobby, né? Então, e eu sei que isso me proporciona várias outras coisas. E o meu maior sonho é que um dia eu possa conciliar esse período de aprendizado e de desenvolvimento profissional, conciliar melhor com a minha família. Ter mais tempo para minha família e destinar um pouco menos de tempo para o meu trabalho. Então eu queria e gostaria de organizar um pouco melhor essa situação só. Trabalhar menos tempo para poder ficar mais tempo junto com o meu filho, ver ele crescer e tentar instruí-lo mais através dos meus exemplos do que através das minhas palavras, né? E para isso eu preciso estar junto com ele. Então, o meu grande sonho é isso, é chegar nesse ponto de reorganizar melhor a minha vida, para que eu fique menos tempo longe da minha família e da minha vida pessoal. Então, cuidar um pouco melhor da minha vida pessoal, da minha família, e sem ter que abrir mão da profissão, do emprego, deixar, porque eu também gosto muito disso e acho que todos nós temos alguma coisa para contribuir com os outros, né? Por menos que a gente seja, a gente sempre pode ensinar um pouquinho para alguém. E por mais que a gente seja, a gente sempre pode aprender um pouco de alguém. E essa troca é muito explícita no trabalho. Eu acho que a gente tem que tentar sempre fazer muitos testes, porque ninguém nasce sabendo, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida. A gente pode até ter planejamentos, né? Que isso é ótimo e ajuda. Mas não necessariamente aquilo que a gente planejou vai acontecer à risca, né? Então eu acho que a gente tem sim que persistir, testar. Se não der certo,
tenta de outro jeito e buscar sempre. Talvez um dia dê certo.